Bom dia! Hoje é quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. Estamos aqui para mais um dia de meditação na Palavra de Deus, logo de manhã. Estamos no livro Segredo do Contentamento, capítulo 2, ponto 3. Ter um espírito murmurador é um grande pecado. Em terceiro lugar, ter um espírito murmurador e descontente é um grande pecado. Exploraremos isso mais detalhadamente no próximo capítulo. Observe que Paulo exorta os filipenses: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Filipenses 2,14. A linguagem que ele traz e usa traz à mente a murmuração dos israelitas no deserto. Números 11, em particular, nos dá um vislumbre da natureza do descontentamento e da resposta de Deus a esse pecado. Ao olhar essa passagem, precisamos primeiro voltar a Números 10. Nesse capítulo, vemos dois grandes incidentes: a confecção de duas trombetas de prata, versículo 2, e a partida do povo de Israel do deserto do Sinai, versículos 12. Os principais temas desse capítulo são que Deus está com o seu povo. Ele o escuta e está pronto a ajudá-lo. Toques de trombeta vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 10. A questão aqui não é que Deus, de repente, se lembra deles ao tocarem a trombeta. Mas para o povo, isso serve como um sinal e uma lembrança da presença de Deus e de sua prontidão em vir em auxílio deles. Versículo 9. Da mesma forma, quando o povo de Deus partiu, a nuvem do Senhor pairava sobre eles. Versículo 34. O capítulo 10 termina com essas palavras: partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Versículos 35 e 36. Esse é um belo retrato da provisão, da proteção e da presença de Deus para com o seu povo. O início de Números 11 forma um contraste marcante. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Versículo 1. Números 11 nos mostra o que o descontentamento acarreta e por que ele é tão grave. Primeiro, murmurar implica esquecer-se da presença de Deus e de suas bênçãos. O contraste entre o capítulo 10, no qual a presença de Deus é destacada, e o início do capítulo 11 indica isso. Segundo, o descontentamento normalmente nos leva a lembrar de fatos do passado, de forma exageradamente positiva. O incidente inicial de murmuração é quase imediatamente seguido por outro, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Números 11, de 4 a 6. O argumento deles é: como as coisas eram boas no Egito. A realidade, no entanto, era que o sofrimento deles era tão grande e o fardo tão pesado que clamaram a Deus por libertação. Lembrar-se do Egito com saudades não somente era contrário à própria realidade, como também uma ofensa contra o Deus que graciosa e miraculosamente os havia libertado. Algumas vezes, em nosso descontentamento, também pintamos um retrato colorido dos bons e velhos tempos. Isso, por sua vez, nos leva a não reconhecer que Deus nos colocou onde estamos agora e que Ele tem um bom propósito para isso. Terceiro, a murmuração está ligada à nossa incredulidade, pois questiona não apenas a providência, mas também a provisão de Deus. Conforme continuamos a ler em Números 11, Deus, em sua graça, provê carne de codornizes para que o povo coma. E mais, Ele não manda poucas codornizes. Elas vêm em tal abundância que Deus diz que o povo enjoará delas. Moisés, porém, questiona a provisão divina. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhe-eis carne e a comerão um mês inteiro.
Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelha e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Versículos 21 a 23. Quando murmuramos, não cremos que Deus está no controle e questionamos sua capacidade de cumprir suas promessas. No fundo, isso é falta de fé. Números 11 começa e termina com o juízo de Deus, que manda fogo para o meio do povo, versículo 1, e uma grande praga que fere muitos, versículo 33. Nosso descontentamento questiona a soberania de Deus, mostra nosso fracasso em nos submetermos a seu senhorio e é merecedor do castigo divino. A murmuração é um grande pecado. Essa parte do capítulo 2, ela é literalmente um tapa na nossa cara. Quando eu falo isso, é porque, queridas, facilmente a gente esquece das coisas que Deus fez de bom e que Ele tem feito ao longo da nossa vida por nós e para nós, simplesmente porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de provisão, o Deus soberano. Quantas vezes nós olhamos para trás e só lembramos das coisas boas que nos aconteceram que hoje talvez não esteja. Mas será que quando a gente tinha lá atrás, também não passávamos por vales, por situações adversas? Com certeza, nem sempre, o tempo todo na nossa vida, nós vivemos de flores. Toda vez em que somos cercadas por situações ou por determinadas épocas em nós somos lembradas de que existem momentos bons e a gente deve aproveitá-los. Existem momentos difíceis e a gente também deve aproveitá-los, porque Deus quer nos ensinar com aquelas situações. E por isso nós devemos agradecer, porque elas passam. As coisas boas passam, as ruins também. E todas elas cooperam para o nosso bem. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente vai sofrer muito menos, porque a gente vai ter contentamento em todas elas e aprender a lidar com todas as ocasiões em que passamos na nossa vida. Mas, infelizmente, nós somos igualzinho o povo de Israel. A gente sempre olha para trás com ar de condenação de que Deus era bom para mim, Deus agia em meu favor e hoje Ele não olha, hoje Ele não está vendo a minha luta, o meu sofrimento. E na verdade não é nada disso. O que falta em nós é agradecermos ao Senhor em essência por aquilo que Ele tem feito. A presença de Deus tem que ser real no nosso coração, para que haja essa alegria profunda, independentemente das circunstâncias. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos ajude a modificarmos esse quadro de murmuração de nossas vidas e estarmos totalmente focados na vontade dEle para nós agora. Amém, queridas? Vamos orar. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Te louvamos por essa palavra tão preciosa que aprendemos hoje, lá em Números, capítulo 10 e 11. Deus, essa questão da murmuração do povo de Israel nos faz lembrar muita coisa em nossa vida também. Pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes falhamos contigo, murmurando. Oh Deus, tem misericórdia de nós. A murmuração é pecado, ofende o Senhor, nos separa de ti, nos traz um coração ruim, descontente, afastado daquilo que é propósito do Senhor para nós. E nós pedimos agora, Pai, que o Senhor modifique as nossas vidas, que o Senhor transforme os nossos corações, para que possamos te agradar e te bendizer em todos os momentos, em todo o tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe o seu dia. Um grande beijo, fiquem com o Senhor. E até amanhã, se Ele nos permitir. Tchau.